Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Nós vamos falar um pouco sobre esse segmento de vídeo que chega ao número 94, que é análise de cenário. Normalmente, eu tenho um segmento que eu converso sobre a divulgação de proventos, mas veja que Bradesco, apesar de ter divulgado seu cronograma de dividendos, ele está incluído dentro de uma análise de cenários. Então é importante, às vezes, a gente olhar para o todo, até para que a gente consiga montar e entender o que seria a expectativa de proventos de Bradesco para 2024, e em que pese, eventualmente, algum provento exacerbado pago pelo banco, a gente precisa ver como isso se comporta dentro de uma linha média. São informações necessárias e importantes para que a gente acabe não tomando decisões equivocadas no futuro. E a questão relevante é que o Bradesco, através desse documento de aviso aos acionistas, veja que esse documento aqui, ele foi publicado no dia 15 de dezembro de 2023, portanto, ele foi publicado na última sexta-feira. Hoje é dia 18 de dezembro de 2023, hoje é segunda-feira. Então, sexta-feira passada, o Bradesco fez essa divulgação. O que tem de relevante aqui? É que ele informou, seguindo a sua sistemática de pagamento mensal de JCP, juros sobre capital próprio, lembrando, né, que juros sobre capital próprio, JCP, foi colocado na legislação aprovada na sexta-feira, que trata das subvenções, e lá está junto o tratamento do JCP. Depois, em vídeo oportuno, a gente vai discutir o que foi colocado lá dentro. Por enquanto, aqui o que interessa para nós é conversar sobre o que declarou o Bradesco, para vocês irem entendendo o que tem por trás desse, não por trás desse anúncio, mas a eventual consequência desse anúncio. Dê uma olhada aqui, ó. Então, o banco vai fazer esses pagamentos mensais de janeiro até dezembro. Tem aqui a Datacom, quando você faz direito, a primeira vai ser aqui no dia 2 de janeiro de 2024. Depois, quando você perde, e o dia do pagamento, veja que o primeiro pagamento vai ocorrer no dia 1º de fevereiro de 2024. Então, é feita a Datacom um mês antes e pago um mês depois. Muito bem. Aí, para fins, então todos os meses vai ter esse valor pingando na conta de quem for acionista do Bradesco. No caso de uma ação ordinária, deixei marcado até em cor diferente, ó, vai receber 0,0172449 centavo por ação. E se for uma ação preferencial, vai receber 0,0189748 centavos por ação. Como é JCP, a gente sempre leva em consideração aqui juros sobre capital próprio. Se você quiser saber o valor líquido, ele também está contemplado tanto para ação ordinária quanto para ação preferencial no próprio corpo do documento. E o que tem de interessante nessa história toda é que nós podemos verificar que o Bradesco, o ano passado, ele também emitiu o mesmo aviso aos acionistas. Dê uma olhada aqui na data que ele fez essa divulgação. Foi no dia 26 de dezembro de 2022, portanto, logo depois do Natal. E o que interessa aqui para nós são esses valores. Eu peguei apenas o das ações ordinárias. 0,0172449, etc., para ação ordinária. Veja que esse valor ele é coincidente com o mesmo valor de anúncio para o ano de 2024. No entanto, a pergunta que a gente faria seria a seguinte: se nós tivemos inflação, nós tivemos uma taxa de juros, os juros descontados da inflação, no mínimo, esse valor poderia ter sido corrigido. Não sei exatamente por qual parâmetro, mas era de esperar que o valor fosse corrigido. E o valor não foi. Então, a leitura que dá para trazer daqui é que talvez, para fins de análise dos proventos pagos pelo Bradesco, 2024 será muito parecido com o ano de 2023. E aqui no site do Status Invest, eu estou usando o Bradesco Ação Ordinária como referência. Você pode ver que esse ano de 2023 teve o anúncio, e são as Datacom, né, de R$
R$1,54 por ação. Datacom é aquela data que você tem que ter a ação, ou seja, até aquele momento, para que você faça direito a receber proventos. Então, se a Datacom ela ocorre no ano de 2023, nós, aqui para o método do canal, consideramos que essa ação é referente ao exercício de 2023. No entanto, temos que considerar que em 2022, o Bradesco pagou apenas 38 centavos por ação. A gente pode dar uma olhada aqui num aspecto, aqui mais abaixo, né, do que aconteceu. O que está chamando a atenção, nesse momento pelo menos, é esse anúncio aqui. Ó. Dê uma olhada na Datacom, 21 de 12 de 2023, hoje é dia 18, como eu disse, então você ainda tem a oportunidade de receber esses proventos, porque a Datacom é 21. Depois, no dia 22, não terá mais direito. Mas o pagamento aqui ó, é de 44 centavos, que vai acontecer só no dia 28 de 6 de 2024, então nós contamos para o ano de 2023, por conta né, que nós utilizamos, como eu disse, a referência do pagamento à Datacom. Uma outra coisa que é interessante de nós verificarmos é olhar para o passado do Bradesco para verificar se isso era algo que se repetia. Só que nós vamos olhar que exatamente nesse valor aqui, os 53 centavos, ele teve como Datacom o dia 6 de janeiro de 2023, portanto no início deste ano de 2023. E o pagamento no dia 8 de março. A gente tem verificado que essa não tem sido a tônica do Bradesco. O que provavelmente pode ter acontecido é que esse valor anunciado agora no fechamento do ano de 2023, ele se equivale a esse fechamento aqui de 2023, que na verdade seria o fechamento né, de 2022, só que passado por mês seguinte. Por isso que nós encontramos aquele valor mais baixo. Vamos dar uma olhada aqui de novo, só para a gente ter a referência. Por isso que nós encontramos esse valor mais baixo, porque o anúncio não foi feito em 2023 e sim no início do ano. Aliás, não foi feito em 2022, mas sim no início do ano de 2023. Então, algo possível de nós fazermos é exatamente trazer aqueles 53 centavos, veja, está R$ 1,54 aqui. Trazermos os 53 centavos para o ano de 2022. Se nós colocássemos 53, nós fecharíamos 22 com 91 centavos e o exercício de 2023 com R$ 1,01. O que ficaria muito mais em acordo com a média de proventos pagos pelo Bradesco nos últimos 5 anos, aí R$ 1,06, o que para R$ 1,06 nos daria um preço teto de R$ 17,73 aproximadamente. Ao tempo desse vídeo, a ação estava cotada aqui a R$ 15,42 e, claro, aqui veja que nós estamos computando R$ 1,54, conforme nós acabamos de ver no site do Status Invest, mas vamos supor que nós ficássemos aqui em R$ 1,01, como eu disse até agora há pouco, né, por conta daquelas transferências e os momentos que os valores foram anunciados, então nós teríamos um preço teto dividido esse valor aqui por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, no caso aqui 15,42, um preço teto de R$ 16,83, indicando que o ano de 2023 não foi assim, poderia não ter sido tão bom quanto nós vimos. E essa é a questão que a gente precisa observar com atenção, porque para R$ 1,54, veja que o preço teto aqui iria para R$ 25,82. E você pode ver que o dividend yield passaria para 10,05%. Ao passo que, se nós estivéssemos nos referindo a R$ 1,01, veja que o dividend yield ficaria em 6,55%, que é normalmente a média do Bradesco. Então aqui que eu chamo a atenção para que você não se engane muito né, com os proventos do momento. Você pode ter uma oportunidade aí, porque evidentemente aqueles 53 centavos, aliás 44 centavos anunciados com Datacom do dia 21 agora do mês de dezembro, eles você ainda está em tempo de concorrer a eles por uma prestação que é razoavelmente compatível. Isso aí evidentemente vai levantar o seu dividend yield, vai subir, mas não significa que esse seja de fato o dividend yield real para o Bradesco.
E como nós estamos falando em análise de cenários, isso aqui é uma notícia que foi veiculada no G1 do Globo. Ela é assinada por Guilherme Mazui e Matheus Rodrigues. Ela foi publicada lá no mês de maio, dia 4 de maio de 2023, e aqui faz referência ao conselhão do atual presidente, que possui 245 integrantes. Nessa data, que foi o dia 4, né, teve, eu acho que foi a reunião, foi a primeira reunião e talvez a única reunião desse tal conselhão. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, que essa é a análise de cenário, no final das contas, aqui estão os integrantes. Isso aqui deve mudar provavelmente ao longo do tempo. Mas veja a relevância aqui. Eu marquei aqui no caso os segmentos. Nesse caso aqui, produtor de soja e algodão, agronegócio e biodiesel, a JBS, não preciso dizer nada, pecuarista, rei das laranjas. Tem outros integrantes aqui também que nos chamam a atenção, né? Cooperativa, peguei errado aqui. Cooperativa de Açúcar e Etanol, Mafrig, no segmento da construção civil, a Cosan Raizen com gás, com o Rubens Ometo, e aqui eu faço uma referência que você dê uma olhada na Rumo, a Ferrogrão e o significado disso para o desenvolvimento do país e a parte de logística. Só estou chamando a atenção porque eu não estou avaliando isso nesse momento. Mas também tem um segmento específico. Veja aqui, ó, CEO da Bolsa de Valores da B3, Febraban, Nômade, daqueles cartões, né, que o cara usa no Brasil, Credit Suisse, Itaú e, dá uma olhada aqui, ó, Trabuco, do Conselho de Administração do Bradesco. O conselhão, na realidade, se nós formos traduzir para o passado recente, do governo do mesmo partido do atual presidente, ele fez aquelas chamadas as campeãs, e elas eram beneficiadas principalmente com juros subsidiados, pagos pelo Banco de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, Econômico e Social, aliás, e era tomado o dinheiro a juros subsidiado e emprestado a juros de mercado. Isso foi um dos motivos pelo qual a nossa economia acabou quebrando no terceiro governo do atual partido, não do atual presidente, e que levou ao impeachment da presidente da época. Então, veja que os indicativos são de que pode haver, não digo que vá, mas uma certa concessão um pouco mais diferente para o segmento bancário, de forma que ele possa, de alguma forma, ser beneficiado. Então, a gente olha para os proventos, que a gente viu agora anunciado, e mais essa possibilidade de eventual concessão com um caráter um pouco mais de auxílio, né, para esse segmento. E você veja o quanto essa questão toda é importante, que você vai ver aqui embaixo, eu marquei no 31, essa pessoa aqui, o Nelson Azevedo Jobim. Aqui ele está marcado como integrante do Conselhão, jurista e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí eu recorro a essa reportagem da Infomoney. Veja que ela é assinada aqui por Rodrigo Tolotti, é uma reportagem do dia 27/6 de 2016. Então nós estamos falando aí de 7 anos atrás. Dá uma olhada aqui, ó, o que diz essa reportagem. Nelson Jobim se torna sócio e membro do Conselho da BTG Pactual. Certo? Quem foi aqui o Nelson Jobim, né? O que nós vimos agora há pouco, aqui bem no corpo da reportagem vai aparecer, né? Ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente verifica, né, que essas pessoas aí, claro, evidentemente não tenho nada contra o ingresso dessas pessoas aí dentro do segmento da iniciativa privada, mas é lógico que essas pessoas elas não são levadas a esse termo por conta do seu amplo conhecimento dentro do segmento financeiro, nem econômico nem macroeconômico. É pelo que essas pessoas representam do ponto de vista do que exerceram ao passado e as influências que venham a trazer. E se nós estamos falando do segmento financeiro, é o caso do BTG, lógico que essas pessoas estão ali para auxiliar o seu segmento.
Ou seja, preocupação nenhuma com o país, nem com o desenvolvimento, é apenas uma questão sectária, nesse caso aí, sectário do ponto de vista de segmentos particulares, no caso aqui, o segmento financeiro. E tem todos os indicativos de que a expectativa para o ano de 2024 é exatamente de que esse segmento seja um dos beneficiados, principalmente esses grandes bancos e essas grandes empresas de corretagem, grandes empresas do setor que opera com a nossa Bolsa de Valores. Portanto, a gente fica muito atento a isso. Você coloque aqui qual a sua conclusão. Essa é a minha visão. Você pode ter a sua, pode inclusive ser diferente dessa, mas ao que tudo indica vai se encaminhar nesse sentido e, portanto, a gente pode até enxergar como uma possibilidade interessante para investimentos em ações do setor bancário. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!